Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. A partir de agora, nós vamos entrar nesse mundo da inteligência artificial com muita coisa interessante, e os temas são sempre escolhidos pelo engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Hoje nós temos até um convidado aqui para chegar também, e hoje nós vamos falar, deixa eu pegar o tema para você, gamificação. O que é isso? É a aplicação de elementos de jogos em aplicativos não relacionados a games, a jogos, né? Como, por exemplo, software para contabilidade, Netflix, a Apple usa também, como pontuação, recompensas em desafios em contextos não relacionados a jogos. O objetivo é sempre que a pessoa, o usuário, fique cada vez mais ligado a esse tipo de produto ou de oferta de serviço através da gamificação. Para falar sobre isso, já está aqui o nosso amigo Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Hoje o Eduardo tem um convidado que é um professor de história, é o Rodrigo Araújo, que fala diretamente de Piedade, interior de São Paulo. Boa tarde, professor Rodrigo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, os Eduardos aí. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por estar aqui. Lembrando que o Rodrigo, o professor de história, é vencedor de um evento de gamificação da Microsoft, e ele e sua equipe representaram o Brasil na Feira de Tecnologia de Gamificação em Praga, na República Tcheca. Além de educador, o professor também é um talentoso desenvolvedor de videogames e um cartunista de sucesso. Bom, hoje eu vou começar com o Eduardo Ribeiro perguntando o seguinte: o que é a gamificação? Onde está sendo utilizada? Por que é tão importante nos dias de hoje? E onde é que a inteligência artificial entra nesse tema, hein, Eduardo? Então, deixa eu responder rapidinho uma pergunta que ficou no programa passado, Eduardo, sobre as slot machines nos cassinos que você fez. Bem rápido. Bem rápido, sim. Eles não usam inteligência artificial para rastrear o que o jogador ganha. Okay. Mas eles usam a inteligência artificial para personalização, e é uma companhia de videogame que faz essas máquinas. Então vamos lá, a resposta da gamificação. A gamificação é uma integração de mecânicas de videogames, como por exemplo pontos, ranking, conquistas e recompensas que são usadas para o software normal, por exemplo, software de contabilidade. As empresas usam para reter clientes. Professores, por exemplo, no exemplo que a gente vai ver com o Rodrigo, para tornar o aprendizado mais interativo. Onde a inteligência artificial entra nisso? Eu vou dar um exemplo do desenvolvimento de um videogame, que inclusive foi até o Rodrigo que ajudou a desenvolver o videogame. O nome do videogame chama Bruce Super Ninja. Esse videogame foi vendido na Irlanda, na Inglaterra, para todo lado. Foi eu que desenvolvi esse videogame. O videogame tinha um bad guy, né, um bandido, um ninja vermelho nele, que usava inteligência artificial. Esse ninja vermelho, ele detectava e aprendia toda vez que você pegasse ele. Na próxima vez que você enfrentasse ele, ele já sabia a sua estratégia de pegar ele, e nunca era a mesma coisa. Então, mas a inteligência artificial na gamificação pode ser usada de vários jeitos, entendeu? É concentrado no envolvimento e uma experiência recompensadora para o usuário, entendeu? Como que eu posso fazer esse aplicativo que normal seria enjoado, como o Netflix, por exemplo, para você browse, né, visualizar os filmes que tem, mas você faz ser interessante e recompensativo, entendeu? Interessante. Para ser satisfatório para os usuários. É interessante porque o Eduardo Ribeiro está trazendo a gente por trás, nos bastidores dessas tecnologias, que a gente já usa e nem sabe que estão ali, né, para nos fisgar como cliente. A ouvinte Gisele Chaves está dizendo: olha, a Piedade é pertinho da minha cidade natal, eu sou de Vargem Grande Paulista. Tá certo. Deixa eu perguntar então ao professor Rodrigo.
ele também utiliza a gamificação no ensino de história do Brasil. Ô, professor, como é que isso ajuda os alunos a aprenderem melhor e quais são alguns dos exemplos práticos que você utiliza? Então, olha que legal, né? O pessoal do Vargem Grande aí, um grande abraço. E olha só, para fazer esse trabalho, inicialmente, eu fiz, né, uma especialização lá em 2012 na área de games. Então, eu fiquei designer de games com uma especialização. E nesse meu estudo, ele foi feito um game, né? A minha tese, inclusive, é a produção de games como ferramenta do ensino de história. Uhum. Então, por exemplo, dentro do aspecto, eu estou falando já diretamente com aula de história, eu desenvolvo muitas vezes alguns games para dar aula. Uau. E muitos projetos que eu faço, inclusive cada ano eu tenho alguma coisa assim, que é os próprios alunos desenvolverem um game em sala de aula. Né? E cada assim, eu divido em grupo. É que o processo é divisão em grupos, e cada grupo cuida de uma fase do jogo, por exemplo, e com a temática da história. Isso enriquece a pesquisa, porque eles vão desenhar, eles vão pesquisar em livros, vários elementos, né? A gente já fez jogos sobre os Zumbi dos Palmares, a gente já fez jogo sobre a Grécia, sobre o Egito Antigo. Então, quer dizer, abre um leque de possibilidades, né? E isso é muito rico. Fizemos um jogo sobre o bairro aqui do interior, aqui de Piedade, entendeu? É uma coisa, é uma escola rural que eu trabalho hoje em dia. Então, os elementos assim puros, né? De resgate, da cultura caipira, aquela coisa toda, a gente está trabalhando sempre aqui, né? Então, quer dizer, isso como método, né? Porque a metodologia da gamificação já é outros 500, mas isso na prática, eu estou falando como usar o game em sala de aula, né? E fica mais interativa a aula? Dá um exemplo prático de como a gamificação é usada dentro da sala de aula. Então, o processo de produção é o processo de aprendizagem. O ensino-aprendizagem é o caminho para que a gente consiga desenvolver por exemplo, assim, vamos fazer então um game sobre a Inconfidência Mineira, por exemplo. Sim. Então vai ter todo o prazo, todo o processo, né? Ali de fazer o Tiradentes, vamos fazer a primeira fase, que seja um Tiradentes ali na cidade de Ouro Preto, de Vila Rica, antiga, né? Aí vamos desenhar as prédios de Vila Rica. Esse grupo vai ficar responsável pela parte de Vila Rica. O outro grupo vai ficar responsável pelo Rio de Janeiro. Vamos fazer o Rio de Janeiro antigo. Eles vão pesquisar as casas, vão pesquisar a roupa. Eles vão desenhar, né? O sprite, né? A gente chama de sprite, o desenho do game, né? E assim daí vai desenvolvendo uma fase pode ser um jogo desses assim de perspectiva, né, de olhada de cima, ou pode ser um jogo de plataforma estilo Super Mario, né? Então quer dizer, sai um jogo que dá para você jogar e aprender, né? A pessoa que vai jogar vai aprender a história, e os alunos que fizeram aprenderam pesquisando e fazendo o jogo, entendeu? Esse é o maior processo, assim, mais interessante. É muito interessante isso. Olha, quem sintonizou na Rádio Insuperável, eu estou conversando com o engenheiro de software Eduardo Ribeiro e também o convidado dele, que é o professor de História, Rodrigo Araújo, também especialista em desenvolver games. Ô, Rodrigo, agora eu fiquei curioso de saber o que você ganhou no concurso da Microsoft. Como é que foi o seu trabalho para eles? Isso foi em 2012, sabe? Foi pioneiro. Foi antes de falarem muito, de ficar famosa essa ideia de gamificação. Como eu estava estudando, eu fiquei mais preciso, né? Essas informações. Eu tinha nono ano, né? Com nonos anos, né? Que é os anos finais do fundamental. E desses 4, eu dividi Sorocaba, né? Eu estava dando aula em Sorocaba. Eu dividi Sorocaba em 4 partes, né? E 4 temas. Então, eu fiz o mapa de Sorocaba e dividi o mapa em 4 partes. E cada parte ficaria, assim, por uma classe. E esses temas eram, por exemplo, questões de sustentabilidade e cidadania. Então, por exemplo, tinha Sorocaba, Mutirão Verde, por exemplo, plantio de árvore. Então,
quadrante do mapa, os alunos iam fazer um joguinho para que eles replantassem a floresta. Mata ciliares, mata nas áreas assim que precisariam, né, de reflorestamento. A outra é Sorocaba sustentável, que seria colocar chaminé, colocar filtros nas chaminés na área industrial de Sorocaba. A outra é Sorocaba Todos contra a Dengue, que era retirar lixos, né, que acumula a dengue. E depois o Sorocaba Cidade Limpa, que é uma parte também com limpeza de rio, principalmente, de tiragem de lixos dos rios. Então, tudo isso, então, eram dividido em cada classe e em várias fases, né, também. Usava uma menina que era uma estudante desenhada por eles lá, que era uma estudante da escola. E, isso aí acabou levando ao desenrolar muito interessante, que daí eu fui apresentar esse projeto lá na República Tcheca, em Praga, né, num fórum global, né, da Microsoft. Foi muito interessante. Muito interessante. Quem quiser saber mais do seu trabalho, professor Rodrigo, onde é que pode ir? Tem Instagram, tem Facebook, tem alguma forma de saber mais? Tem, Barão do Pirapora no Facebook, Barão do Pirapora no Instagram e principalmente o meu canal no YouTube, que tem mais de 100 mil inscritos lá, sabe? Barão do Pirapora. É isso. É Pirapora porque o rio que cobre nossa cidade de Piedade é o rio Pirapora, que deságua na cidade de Salto do Pirapora, aqui do lado. Vocês podem visitar, porque lá são desenhos animados que eu construo para dar aula. Legal. Nesse canal. É o perfil, então, o canal do YouTube Barão do Pirapora, para quem quiser saber mais. Eu tenho aqui o link também do Instagram dele, Barão do Pirapora. Quem quiser, eu mando o link também. Olha, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero só perguntar ao Eduardo Ribeiro, como é que a Apple tem usado também essa gamificação, Eduardo? É para interaction, né, Eduardo, dos usuários nos produtos deles. A Apple, ninguém vence a Apple em respeito ao desenho, praticamente a gamificação. Os aplicativos da Apple é mais intuitivo, é mais fácil de usar. O sistema operacional da Apple, você não precisa de instrução para usar ele. Se ninguém te ensina a usar, você usa a primeira vez que liga o computador. Entendeu? Então, esse é uma coisa primária que eles usam nos produtos deles, que são a gamificação. A gente nem sabia. Essa semana a Apple foi escolhida como a empresa mais confiável do mundo pelo 6º ano seguido, né? A mais confiável do mundo. Bom, eu quero agradecer ao professor Rodrigo Araújo. Muito obrigado por ter explicado, embora nosso tempo curto, mas a gente vai procurar saber mais sobre o seu trabalho. Tá bom, professor? Foi uma honra participar com vocês. Sempre quando vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Um grande abraço para os Eduardos aqui. Foi um prazer, viu? Prazer foi nosso. E o canal dele no YouTube é Barão do Pirapora. Também é o mesmo nome no Instagram. Eduardo Ribeiro, muito obrigado por abrir a porta para nossa audiência a temas tão interessantes. Semana que vem você vai falar do DeepSeek, que é a inteligência artificial da China, né, meu amigo? Sim, que está mudando essa história inteira de inteligência artificial, Eduardo. Muito interessante. Vai ser muito legal. Obrigado aos dois, a você que participou com a gente aqui também até agora. O nosso carinho, a nossa admiração pela sua companhia, né, de toda semana. Foi uma semana muito difícil, né, para nós imigrantes aqui nos Estados Unidos, mas a gente sobreviveu. E pensa que o seu valor como trabalhador, como pai, como filho, como irmão da comunidade, continua o mesmo. Ninguém vai tirar isso de você. E nos 3, 4 anos que seguem, nós vamos estar juntos. Fiquem agora com Panelada, programa divertidíssimo. Bom final de semana. Amanhã é o aniversário da minha filha, Estela. Vou lá preparar agora tudo para amanhã. Fiquem com Deus. Até segunda. Framingham, Massachusetts. Essa é a Insuperável, uma emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. 10 anos no ar. Insuperável 2 e 2. Seu carro